Mas tá conseguindo me ouvir melhor? Tá, tô ouvindo melhor. Tô ouvindo melhor. Tá, então, assim, vamos voltar ao raciocínio, né? Tá. Todo pastor, ele é um psicólogo em potencial. Psicólogo em potencial por causa da experiência, por causa do feeling e por causa da revelação do Espírito Santo e da palavra de Deus. A Uhum. grande questão é que a psicologia, pastor, ela vai abrir um leque de conhecimento. A psicologia pastoral, ela vai te dar um leque de conhecimento concernente às questões comportamentais. Então vamos pensar o seguinte: existem casos, então vou dar um exemplo, existem casos que os problemas emocionais que a pessoa está passando, ela é de caráter da área da saúde e não é um caráter espiritual. Saúde que eu digo no sentido da saúde física, né? No Sim. sentido da saúde física. Existem doenças ou problemas psicológicos que vêm da área da consciência, que a gente chama de processo cognitivo. E existem problemas da área espiritual. O que a psicologia vai contribuir? Ela vai te dar um amparato e ferramentas para você diagnosticar da origem que vem esse problema. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar o seguinte: se você não conhece a doença, você dá o remédio errado. Se você dá o remédio errado, você pode matar o paciente. Exatamente. Então, basicamente é isso. Ela vai te abrir um leque, a psicologia pastoral, ela vai te dar um amparato melhor para você ter um aconselhamento mais fundamentado, né? Um Uhum. aconselhamento um pouco mais forte. A questão é que a gente não pode a gente chama de psicologizar. O que é psicologizar? É mais ou menos mais ou menos aquela frase teologizar, ou seja, todo aconselhamento que eu faço, eu só não posso dar do caráter psicológico. Porque senão eu acabo sabotando as questões espirituais que também são muito importantes. Então, todos os meus aconselhamentos, eu faço esse exercício também que o senhor faz, porque se você não consegue se colocar no lugar do outro, você não consegue entender o outro, né? Se colocar no lugar do outro, na verdade, é uma ferramenta e é um exercício que a pessoa que é casada faz, É verdade. É né? verdade. Então, a gente que é casado, a gente jamais vai conseguir ter uma convivência legal se a gente não se colocar um pouco na posição ali das questões da mulher e a mulher se colocar nas questões do marido. Tanto que quando a pessoa não se coloca no lugar da outra pessoa, vem a palavra da intolerância, né? Na verdade, às vezes, a gente não tolera determinados comportamentos do outro pelo fato da gente não se colocar no lugar dessa pessoa. É verdade, é verdade. E então você acredita que, apesar de todo pastor ele ser um psicólogo em potencial, né, como você mesmo falou, existe uma necessidade de que todo pastor estude um pouquinho sobre o comportamento humano, sobre a psicologia, até mesmo para poder dar um diagnóstico, entender discernir, ter um discernimento se o que aquela pessoa está vivendo ali é algo comportamental, se é um problema emocional, se é um problema espiritual. Você acha que todo pastor devia estudar um pouco sobre a psicologia para fazer esse diagnóstico? Ótima pergunta. Não, ótima. Não tem Na, necessidade. na minha opinião, sim. Por quê? Porque se a gente for, principalmente dentro dos evangelhos, eu costumo dizer o seguinte, que um dos evangelhos que eu mais admiro é o evangelho de Lucas. E o evangelho de Lucas, porque o evangelho de Lucas, Jesus trata diretamente com os excluídos da sociedade. Então, no evangelho de Lucas, é o evangelho onde Jesus dá mais atenção às mulheres. Então, de todos os evangelhos, Jesus dá mais atenção às mulheres. As mulheres no evangelho de Lucas são protagonistas, né? E uma mulher, né, dentro da Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que quando ela teve o problema do fluxo de sangue, que aqui a gente estamos falando da área médica,
Só que o problema do fluxo de sangue não apenas trouxe problemas de área médica e clínica, mas trouxe também problemas de área psicológica. A primeira palavra, quando ela toca Jesus, Jesus responde para ela: filha, a tua fé te salvou. Quando Jesus fala filha, Jesus está integrando e dizendo: a sociedade te exclui, mas eu te integro. Então a palavra filha significa que Jesus estava integrando ela. E também estava resolvendo, naquele momento, todos os seus problemas emocionais. Então, se a gente for pegar a Bíblia, eu costumo dizer, a Bíblia é um livro de psicologia? Não, mas ela fala de psicologia. A Bíblia é um livro de economia? Não, mas ela fala de economia. Então a Bíblia, ela não cerceia o conhecimento. Mateus 6 é um dos textos que Jesus usa praticamente o capítulo inteiro para combater a ansiedade. Então nós percebemos que Jesus ele também tratava da área psicológica. A grande questão é que existem muitas pessoas que ainda criam um tabu concernente à psicologia. Contra a teologia, hoje não é mais, porque eu me lembro uma época que a pessoa que fazia teologia, está até aqui o pastor Tiago Maduro, graça e paz, pastor Tiago Maduro, hoje ele ministrou aula de teologia, ele que é mestre, ele que é formado em Direito, um abraço para o pastor Tiago. Mas antigamente existia um preconceito concernente à teologia. As pessoas pensavam que a teologia ia sugar a tua espiritualidade. Aí posteriormente, principalmente com a psicologia. A grande questão é que a gente não pode pegar ferramentas e pegar essas ferramentas e guardar elas. Então a aprendizagem, para você poder dar um aconselhamento melhor, que é na verdade a psicologia pastoral, com certeza essa ferramenta tem que ser buscada. Entendi. Já aproveitando aqui, paz do Senhor, pastor Tiago Maduro, Deus abençoe, seja muito bem-vindo. A irmã Ana Cris, está aqui com a gente também. Uma questão, por exemplo, igual na outra live, né, que a gente estava tentando fazer, na outra live, eu estava falando sobre essa experiência que eu estou tendo agora com essa parte de aconselhamento pastoral. E eu vejo a responsabilidade que é quando alguém te procura porque ela tem um problema, porque ela tem um dilema para resolver, então ela para, né, e ela fala assim: nossa, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso resolver esse problema. E eu não estou vendo resposta, eu não estou vendo solução para esse problema. Eu vou procurar quem? Vou procurar o pastor. O pastor vai me resolver o problema. O pastor, vou contar para ele a minha demanda e vou esperar uma resposta dele. E aí você tem um peso, uma responsabilidade sobre você muito grande, que é exatamente aquilo que você comentou. Que se você não fizer o diagnóstico certo e você der o remédio errado, você pode causar um problema irreversível para a pessoa. Se você não identificar qual é a origem daquele problema, porque às vezes a pessoa ela te apresenta um problema que ela está vivendo, por exemplo, no casamento. É uma das áreas que mais surgem conflitos, uma das áreas que eu mais faço atendimento, e às vezes você ouve a pessoa e você começa a perceber pela fala dela, pela maneira que ela está se expressando, pelas palavras que ela está usando, que o problema não é necessariamente o relacionamento. Às vezes é um problema emocional dela. Às vezes é um problema de ordem emocional que ela está vivendo. Às vezes é um problema, não é nem do parceiro, porque geralmente o problema conjugal, a pessoa vem falar mal do parceiro. Não, porque minha esposa é assim, minha esposa é assim, minha esposa é assim, ou ao contrário, né? Meu marido é dessa forma, ele é assim, ele é assim, ele é assim, sempre acusando. Mas às vezes você percebe que o problema não está no parceiro, está nela. Ela está com um problema pessoal com ela e está jogando, transferindo essa culpa para o parceiro. E aí você tem que fazer esse trabalho de tentar olhar o que está por trás, causando aquela fala, aquele desespero,
aquele problema para você poder dar o diagnóstico certo e dar o aconselhamento certo para a pessoa. E aí eu me pergunto o seguinte: como que eu faço? É claro que a gente sabe que a palavra de Deus fala para a gente buscar sabedoria, para a gente buscar os dons espirituais, no sentido do dom de discernir, para ter o discernimento, para entender o que está por trás. Mas como que a psicologia ela pode me ajudar como um pastor a ter esse feeling, a ter até esse olhar mais assertivo para poder entender a origem do que aquela pessoa está passando? Como você acha que a psicologia pode ajudar nesse sentido? Então, só uma introdução para a gente poder entender o seguinte. Principalmente na área do casamento, que na verdade é um dos top, igual o senhor disse, é o top 1 mesmo, assim, de atendimento. Quando uma mulher e quando um homem, ambos se casam, eu gosto de comparar mais ou menos, geralmente acontece em novela, né? Digo, eu não assisto mais novela, mas a gente percebe que casamento de novela, a gente percebe que os dois noivos, quando eles casam, descem da escadaria da igreja, começam a jogar ali os padrinhos arroz, eles entram dentro do carro, vai embora e arrasta um monte de latinhas, né? Basicamente o casamento é isso, né? São duas pessoas que casam e as latinhas emocionais, elas acabam entrando junto dentro desse relacionamento. Então a grande questão, né? O homem arrasta suas latinhas e a mulher arrasta a latinha dela. A grande questão é que quando você atende um problema na área conjugal, que aí geralmente é mais dentro de uma área comportamental, que às vezes precisa dentro do relacionamento, tolerância, um pouco mais de amizade, um pouco mais de um se colocar no lugar do outro, a psicologia ela vai contribuir, pastor, no sentido de você diagnosticar mais ou menos que tipo de latinha é essa que a pessoa está arrastando do seu passado. Então o que acontece? Existem muitos problemas que às vezes a pessoa não está pronta para o casamento e aquela pessoa ela é casada com o marido, mas ainda ela tem aquela característica de filha. Então aí nós estamos falando a respeito do desapego, né? A pessoa, ela tem, na verdade, ela é casada com o marido, mas ela não se desapegou daquela característica de filha, né? Então é um laço muito atrelado aos seus pais. Então, isso também é um problema emocional. Existem pessoas que arrastam latinhas, que têm problemas na área da sexualidade, porque foi abusado na sua infância. Então a gente já vê como é algo gritante dentro da área da psicologia. Então o que a psicologia vai ajudar nesse sentido? É você entender qual é o nome dessa latinha que está interferindo no relacionamento. Porque às vezes a gente tem uma visão um pouco mais global, um pouco mais macro, né? Olha, é o seguinte, vocês estão com problema? Dobra o joelho, vamos orar e as coisas vão melhorar. Só que às vezes, é igual eu falei, se você não sabe dar o remédio certo para a enfermidade certa, você mata o paciente. Então, se você tem uma pessoa que foi abusada na infância e hoje ela está casada e tem problema na sexualidade, então você já tem um nome do problema. Então, uma vez que você tem um nome no problema, que aí é uma questão de abuso na área sexual, que a pessoa não conseguiu se desapegar do passado e ela presentifica, ou seja, ela materializa no casamento, que é no tempo presente, você já deu nome para aquela latinha que a pessoa está arrastando do passado. Então a psicologia vai te dar uma visão um pouco mais específica. Você vai conseguir atacar o problema sabendo qual é o tipo de problema que a pessoa está arrastando. Ótimo, ótimo. Perfeito, perfeito. Você consegue ser mais assertivo no diagnóstico, não é isso? Exatamente. Quanto maior o seu conhecimento, mais assertivo você... É a mesma coisa, por exemplo, chega uma doença nova, né? Uma doença que os médicos não estão acostumados a lidar. Eles vão ter uma dificuldade para poder identificar
qual é o diagnóstico, qual é aquela doença. Olhando os sintomas, né? Olhando os sintomas, Exatamente. eles vão, dentro do conhecimento deles, tentar descobrir qual é o diagnóstico, qual é aquela doença para poder tratar. E aí, muito aquela questão, né, de quanto mais experiente for o médico, quanto mais vivida experiência ele tem em medicina, mais ele vai conseguir falar, não, isso aqui eu já vi em outro lugar, isso aqui é mais provavelmente que seja isso aqui. Quanto mais residente é o médico, mais dificuldade ele vai ter para fazer um diagnóstico assertivo, né? Não é isso? Exato. Então, e aí, assim, ao decorrer do tempo, o que eu percebi? Que a função do pastor, ela é importante nesse caso. Porque, assim, existem casos, pastor, que ele sai da vergadura da inteligência e da capacidade pastoral. Existem casos que, na verdade, o pastor precisa direcionar para o encaminhamento, né? Para o encaminhamento. É basicamente de uma forma específica. Está com problema no estômago, no sistema digestório, vai para o gastro. Só que acontece o seguinte, tem uma diferença nesse sentido. Por quê? Porque se você vai no médico e a mulher tem problema no útero, ela vai para ginecologista, só para ginecologista. Quando a pessoa tem, o que eu penso? O que a pessoa tem um problema psicológico, ela não pode só ir para uma assistência de um psicólogo. Porque eu sempre penso que alma e corpo e espírito, ambos estão interligados. Então você precisa de um auxílio pastoral e você precisa também de um auxílio médico, dentro de uma assistência médica. Então nós temos já 2 auxílios. Nós temos a retaguarda pastoral, na parte espiritual, e alguns problemas específicos, e nós temos também a questão médica. A grande questão é que, às vezes, a pessoa é como se fosse um pêndulo. A pessoa vai só para a área psicológica, aí não consegue solucionar, porque eu penso também que todo mal por trás tem uma origem maligna. O meu pensamento é assim, às vezes eu até brinco, né? Eu dei uma topada, machuquei o dedo, vou colocar a culpa no diabo. Mas claro que eu estou generalizando. O que eu quero dizer é que todo mal tem uma origem tem uma origem maligna. Então o que eu penso? Que a pessoa também, o pastor, ele ajuda no encaminhamento, mas ele continua dando suporte. Porque se você tem só um problema espiritual e não trata de forma, e você só trata de forma psicológica, você acaba perdendo a espiritualidade. Se você tem um problema você tem um problema espiritual, só que o problema é psicológico, só a espiritualidade ela não vai ajudar. Então por quê? Porque a minha alma, o meu espírito e o meu corpo, ela está integrada. É por isso que muitas das vezes, quando eu estou ansioso, a ansiedade é um problema, é algo da alma. Quando a minha ansiedade ela está alta, eu sinto dores no estômago. Afeta meu estômago, que é físico, né? Na psicologia a gente chama de psicossomáticos, né? Asaf diz assim, né? Tem um versículo que Asaf fala: o meu coração se azedou, sinto dores de rins, né? Então ele fala ali no sentido que ele sente algo físico, mas que irradia para a sua alma. Então por isso que o aconselhamento pastoral e a psicologia, ela precisa de suporte. O que o psicólogo racional, ele vai falar assim, não, só a psicologia ajuda. O que a psicologia pastoral vai dizer? Não, a psicologia só por ela não ajuda. Ela precisa da psicologia e ela precisa da parte pastoral. Show. Maravilha, maravilha. No meu caso, o que me afeta quando eu estou passando por problemas emocionais é a minha pressão. Sim, sim. Eu lembro que em 2010, mais ou menos, há 10 anos atrás, eu trabalhava uma igreja e estava fazendo uma reunião de obreiros e surgiu uma discussão no meio da reunião entre os obreiros e 2 diáconos, eu quase que tive que separar. Entraram literalmente porque eles estavam uma discussão acalorada, e os 2 levantaram e começaram a apontar um dedo para o outro, e um que ele quis
crescer para cima do outro, eu tive que intervir no negócio. Foi uma reunião muito difícil. E quando terminou a reunião, que eu cheguei em casa, eu tive um ataque cardíaco e eu tive que ir para a emergência do pronto-socorro, porque meu coração estava lá em cima. E eu já vejo acontecer isso com muitos pastores. Sim, sim. Pastores com crise de hipertensão por causa do emocional. Sim, sim. E aproveitando o ensejo que a gente está falando dessa situação, uma coisa que eu percebo, e aí eu queria trabalhar com você uma linha de raciocínio, que uma coisa que eu percebo nos pastores, principalmente pastores que são líderes de igreja, é que às vezes alguns pastores têm uma coisa... Eu aprendi isso com alguém, não me lembro quem, mas eu guardei isso para mim, tal de uma síndrome de Messias. Que é aquele camarada que quer salvar o mundo. Ele quer resolver os problemas de todas as pessoas. Todo mundo ele quer resolver o problema. E a pessoa chega para ele e ele tipo assim, ele se sente na responsabilidade de dar um jeito no problema da pessoa. A pessoa vem e fala: pastor, eu tô com um problema em tal lugar, em tal área da minha vida. E ele tem que se desdobrar para poder resolver o problema da pessoa. E às vezes, quanto mais a igreja vai crescendo, né, mais as pessoas vão solicitando, né, a demanda dele, vão pedindo ajuda para ele, e aí ele vai se sobrecarregando, ele vai juntando, às vezes já tem os seus problemas pessoais, às vezes dentro de casa, com a família, com os filhos, com a parte financeira, e aí ele vai juntando aos problemas dele os problemas das outras pessoas, e vai juntando, e daqui a pouco esse pastor ele está ou desenvolvendo um câncer, ou ele está tendo um ataque cardíaco e tendo que se afastar das atividades pastorais. E aí a minha pergunta, que eu queria trabalhar com você aqui, é como resolver isso, né? Como não ser... como não querer ser o salvador do mundo, né? Resolver o problema. Já é uma característica meio do pastor mesmo, de querer abraçar as ovelhas e falar: não, eu vou resolver o problema de todos vocês. Problema financeiro, eu dou um jeito, eu dou dinheiro para você. Problema no casamento, eu vou lá e sento com vocês, passo a madrugada junto com vocês lá e vão resolver esse problema. É problema com o filho? Não, eu tô aqui, vou resolver o problema. É meio que querer ser o super-homem, né? Essa pergunta é uma pergunta clássica. Eu estava me lembrando agora de uma pesquisa, foi até um instituto americano que fez, que a maior letalidade de morte de pastores é porque eles infartam. É ataque cardíaco, porque eles infartam. Só que a grande questão é que esses infartos, eles às vezes, da maior parte desses pastores, é na Idade Média. Idade Média, não é tipo 70, 80 anos, não. É ali na Idade Mediana. E a grande questão é a pessoa ter uma palavra na psicologia que se chama internalização. O que é internalizar, né? E aqui agora a gente falando dentro da área clínica, quando o paciente entra dentro da clínica, ele vai pegar todas as suas latinhas e vai jogar, a gente chama que é para o analista, o psicólogo. A gente usa isso mesmo, esse sentido, também no atendimento pastoral. Porque uma vez que a pessoa vai te aconselhar, a primeira coisa que ela quer é que, na verdade, ela esteja uma solução e uma resposta para o seu problema. E a segunda é o desabafo. E o que é o desabafo? É eu pegar o meu problema e jogar em cima de você. Uhum. E o grande problema é que a gente internaliza, ou seja, a gente pega esse problema e coloca dentro da gente. Isso na psicologia é chamado de internalização. Qual é o grande problema disso? Que se você internaliza um problema de uma pessoa, tudo bem.
O psicólogo geralmente vai atender 3 pessoas ou 4 pessoas no dia. Às vezes o pastor, ele tem 100 pessoas dentro da igreja. Ele tem 150 pessoas dentro da igreja. Então ele não internaliza apenas um problema. E aí é o que a gente volta a falar, a questão dos problemas de doenças emocionais. A ciência, ela fez um estudo recentemente e disse que 95% das doenças são de origem psicológicas, apenas 5% são físicas. O que o pastor, ele precisa é da questão de é uma palavra que, na verdade, o apóstolo Paulo já falava em Gálatas 5:22. A ciência apenas deixou bonita, né, para falar difícil, chamado de inteligência emocional. Paulo vai chamar isso de frutos do espírito. A psicologia, a ciência vai chamar de inteligência emocional. Que é a capacidade de você gerenciar, na verdade, os problemas. É a capacidade de você ter equilíbrio para não internalizar esses problemas. Só para dar um exemplo rápido, que eu vou gastar 15 segundos, 20 segundos. Aliás, vou gastar mais, 30 segundos. Imagine se um piloto de avião, que muitas das vezes ele tem 12 horas de voo, se esse piloto de avião, ele sai da casa dele, brigou com a esposa, brigou com o filho, está com problema financeiro, e ele entra dentro da cabine do avião, onde ele precisa de atenção, onde ele precisa de foco, onde ele precisa de algumas características de inteligência emocional, para ele poder desempenhar o seu trabalho com bastante qualidade. Com certeza, um piloto de avião precisa de muita inteligência emocional. Imagine você, um neurocirurgião, que às vezes ele precisa cortar uma artéria, mas se ele cortar a artéria errada, ele mata o paciente na hora. Se ele sair da casa dele arrastando um monte de problemas, se isso não vai interferir diretamente na cirurgia ou diretamente no voo. Então a inteligência emocional, para o pastor, ela é muito importante. A inteligência emocional não é que o pastor, ele é uma múmia, não é que ele é uma porta. Ou seja, ele vai ver um problema sobre morte, ele vai ser uma geladeira. Não, não é isso. É que, na verdade, ele vai se impactar muito menos, porque uma vez que você se impacta muito com o problema das pessoas, até o aconselhamento é contaminado. Porque a gente começa a poluir o nosso aconselhamento com as emoções. Então, eu me lembro que quando eu estava... Você acaba se envolvendo emocionalmente e meio que fazendo parte daquilo, né? Exatamente. Eu me lembro que a minha mãe sofreu um problema de depressão, até grave, graças a Deus ela se recuperou, e ela foi fazer um atendimento com uma estagiária. E aí os problemas da minha mãe eram problemas muito difíceis, muito complicados. Ela contou que ela falou os problemas dentro da clínica e a estagiária chorou a sessão inteira. E não conseguiu atender ela. Então a gente percebe o quanto a capacidade de inteligência emocional ela é muito importante para que a gente até mesmo não morra e não tenha essa síndrome de Messias. Por causa do seguinte, Jesus morreu porque crucificaram e mataram ele. Muitos pastores, na verdade, acabam morrendo porque ele vai alto se matando e às vezes não percebe isso. É verdade. Eu vou até anotar aqui isso aqui, peraí que eu... Vou até anotar. Inteligência emocional, no sentido de fazer conseguir fazer uma separação, né? Conseguir fazer uma blindagem das suas emoções para você não se envolver demais e carregar para você aquele problema da pessoa. Porque a pessoa, ela pega o problema dela, ela entrega o problema para o pastor e fala, pastor, pronto, ufa, liberei o meu problema, agora o senhor resolve. Né? Muitas vezes acontece isso. E o pastor tem o problema dela para resolver. A pessoa chega com uma bomba na mão, né? Verdade. Bomba que ela precisa desarmar, e ela chega no pastor e fala, pastor, tá aqui a minha bomba, desarma para mim. E ela entrega a bomba na mão do pastor e ela se alivia e fala, bom, agora o pastor vai resolver o meu problema. Agora tá na mão dele. E se o pastor não tivesse inteligência emocional, como você falou, e falar, não, queridão, eu vou te instruir a você desarmar a bomba, mas a bomba é sua, tá aqui, pega ela de volta. E é interessante que, assim, no meu pensamento, uma das funções, né? Porque pastor é vocação, pastor é uma função, né?
mais difíceis é o pastoreio. Você ser pastor, é muito difícil você ser pastor. Pra você ter uma ideia, pastor, eu me esqueci o nome desse autor, mas ele escreveu aquele livro, acho que é Uma Igreja com Propósito, Vida com Propósito. O senhor lembra? Rick Warren. Isso, exatamente. O livro dele, ele disseminou em várias nações. Mas, infelizmente, um pastor tão bem sucedido teve um filho que foi vítima de suicídio. Sim. E hoje ele dá palestras para jovens, para adolescentes, a respeito da questão do suicídio. Para a gente perceber o quanto ser pastor é difícil. O quanto você pastorear, ele é muito difícil. Porque, na verdade, a nossa casa, ela é uma igreja no sentido mini-igreja. Vamos colocar assim, mini no sentido de quantidade de pessoas. Imagine se você pastorear a sua casa. Já é difícil. Imagine você pastorear uma igreja que você tem 30, 50, 100 pessoas. Então, o que eu tenho percebido é que existem muitos pastores que realmente estão buscando se estruturar mais. Por quê? Porque, embora a origem do problema é antigo, desde o Éden, mas os problemas eles têm se diversificado. Antigamente, você tinha um modelo de família. Olha como que é. Pastores apacentam famílias. Antigamente, você tinha um modelo de família, que era o homem, a mulher e os seus filhos ou a sua prole. Hoje você tem o homem, a mulher, aí o neto mora junto, o primo mora junto. Ou seja, você tem vários modelos e várias construções de família. Então, as questões da área do aconselhamento, ele tem se amplificado. Quem hoje... O modelo que é assim, ó, é o marido, a mulher, o ex-marido da mulher, a ex-mulher do marido, os filhos do primeiro casamento, os filhos, né? E vai... Então, quer dizer, os problemas, eles têm, o que eu tenho percebido, na área psicológica, se acentuado demais e tem se diversificado. É só a gente falar sobre a questão da questão de gênero, né? Da questão da ideologia de gênero. A gente nunca tinha ouvido falar nenhum tipo de palavra, de nomenclatura desse tipo. Né? A gente percebe que existem muitas pessoas que guerreiam contra desejos homoafetivos. Então a gente percebe que algumas demandas pastorais, o pastor hoje, por causa das demandas, ele precisa hoje se estruturar muito bem, tanto no campo espiritual como na área do conhecimento. Porque senão, infelizmente, ele vai ter dificuldade no pastoreio e na forma de apacentar. Sei, uma coisa que eu percebo também, nessa questão do pastor abraçar o mundo e se envolver com o problema das pessoas, eu percebo também uma dificuldade de alguns pastores em delegar, em formar, de fato, uma equipe que vai auxiliar ele em assuntos que são também importantes, mas que o pastor precisa passar isso para outra pessoa. Porque me vem duas passagens bíblicas na mente. A primeira passagem é quando Moisés, a Bíblia fala que Moisés atendia, julgava o povo, e ele ficava de manhã até o pôr do sol, atendendo as pessoas, julgando a causa das pessoas, dando aconselhamento pastoral. E aí o sogro dele veio e falou: meu filho, você vai morrer e vai matar o povo ainda. Ele falou: não, faz o seguinte, separa dentre as pessoas que você tem, homens de caráter, homens de verdade, homens de valores, e coloca esses homens como líderes na igreja, líderes de 100, líderes de 50, líderes de 10, para que as pessoas procurem esses líderes, para que esses líderes julguem a causa deles. Aquilo que eles não puderem resolver, eles vão comunicar a você. Mas não você abraçar o mundo
e querer resolver o problema de todo mundo. Mas você delegar e formar uma equipe. Essa é a primeira passagem que me vem à mente. A segunda foi em Atos dos Apóstolos, quando, lá em Atos 6, tinha uma multidão de gente, né? A igreja cresceu assim, né? Numa pregação foi quase 3.000 pessoas, e aí de repente vieram o pessoal e falaram assim, ó, estão falando mal de vocês aí, porque tem um monte de viúva, de órfão no meio de vocês que não tem assistência. O pessoal está passando necessidade aí, vocês não estão nem aí. Ou seja, ao invés dos apóstolos, dos líderes, eles falam, não, nós vamos resolver o problema. Não, nós vamos resolver o problema de todo mundo. Não, eles falaram assim, ó, separem homens cheios do Espírito Santo, homens de caráter, ou seja, os mesmos critérios lá de Moisés, separem homens para que eles fiquem a encargo desse negócio. E nós vamos nos dedicar ao ministério da palavra e à oração. Ou seja, é a mesma coisa de vamos colocar aqui, um líder de uma empresa que ele está se preocupando com o operacional. Se ele tiver, né, imagina um líder de uma empresa que ele está lá fazendo o operacional, está montando caixa, está embalando as coisas. Se ele estiver fazendo aquilo, quem que está direcionando a empresa? Quem que está cuidando da estratégia de negócio, de venda? Deve fazer uma comparação bem esdrúxula aqui. Mas eu percebo que muitos pastores têm essa dificuldade de delegar às vezes, inclusive o aconselhamento pastoral para outros pastores, para ter uma equipe, para que ele possa se dedicar ao direcionamento da igreja, para que ele possa se dedicar à visão da igreja, às estratégias de evangelismo, para que ele possa se dedicar, inclusive, ao preparo do alimento espiritual para a igreja. Como que você enxerga essa questão e como que a gente encontra uma solução para esses pastores aí? Então, é interessante, né? Porque aí é uma liderança bem centralizadora, né? É uma liderança que muitas das vezes a pessoa às vezes tem medo de delegar por duas razões. São várias, mas acho que as duas razões mais fortes são essas. Primeiro, porque ela tem medo de muitas das vezes perder um pouco da imagem do poder, né? Ela tem um pouco o medo, porque quando você delega, você só não delega função, você delega poder para a pessoa. E quando a pessoa tem uma liderança muito centralizadora, ela não gosta de delegar o poder, né? Não dá para você dividir. Não, vou delegar a função, mas não vou delegar poder. Não, sempre delega os dois, né? E aí é um grande problema. E a segunda característica é porque muitas das vezes quem tem uma liderança centralizadora, ela às vezes não acredita no potencial da outra pessoa. Então ela pensa que se ele sai do cenário, as coisas ela não acontecem e as coisas não se desenvolvem, né? Eu me lembro muito daquela passagem da multiplicação dos pães e peixes, que embora Jesus, Filho de Deus e Todo-Poderoso, ele chamou os discípulos para ajudar naquele momento para dividir o pão para a multidão. Eu chamo isso, é até interessante, né? Eu chamo isso a liderança centralizadora, eu chamo isso da síndrome de Lúcifer. Por quê? Porque quando lá no livro de Isaías e de Ezequiel, é interessante que Lúcifer, ele diz assim, eu subirei acima das estrelas do céu. Quando ele diz a palavra eu, ela não é plural, né? Ele não usa nós, ele usa eu, ele usa a palavra no singular. E o que me chama a atenção é que no livro de Apocalipse diz que o Lúcifer, ele arrastou a terça parte das estrelas do céu. Primeiro que ele se assentar no lugar de Deus era uma utopia. Ele queria dar um golpe de Estado, mas era completamente uma utopia. Se era uma utopia, ele dá um golpe de Estado com a terça parte das estrelas do céu, imagine ele dar um golpe de Estado, no caso, dar um golpe em Deus, sozinho. Aí é a utopia das utopias. Só que isso é uma síndrome de Lúcifer, porque, na verdade,
se Lúcifer tinha alguma chance de se assentar no trono, uma coisa é certa: se ele se assentasse no trono, ele não ia dividir a glória com ninguém, muito menos repartir. Então é questão da liderança centralizadora. Jesus, ele disse completamente ao contrário. Ele disse: eu subirei ao Pai. Então ele usa a palavra eu. Mas ele diz o seguinte: na casa do meu Pai há muitas moradas, e para onde eu for, vocês também vai. Então, enquanto Lúcifer é uma liderança centralizadora, quando ele sozinho quer a glória, Jesus é o contrário. Ele diz: eu vou receber a glória, mas vou dividir com vocês também. Então, a grande questão é que a pessoa que arrasta uma liderança centralizadora, às vezes ele arrasta algo da infância, pastor. Sabe muitas das vezes aquela pessoa que ela está dentro da sala de aula e às vezes o colega precisa da borracha e não empresta? Às vezes a pessoa ela tem dois controles, a pessoa tem um videogame, ela tem um controle, então ela não divide as partidas do jogo, ela quer ficar com o controle sozinho. Então, muitas das vezes, a pessoa arrasta isso na sua infância, na sua adolescência, e sabe aonde isso vai explodir? Lá no seu escritório, na sua mesa pastoral. Perfeito, perfeito. E aí a pergunta é, né, como que desenvolve isso? É ministrando? É trazendo um ensinamento para os pastores? É falando para eles o quanto que eles precisam compartilhar? Porque se eles compartilhar a liderança das duas, uma, ou eles engessam o crescimento da igreja, né? Das duas, uma, porque a pessoa chega na igreja e fala assim: nossa, esse pastor não tem tempo para nada, esse pastor está sempre, né? Tá sempre ocupado, está sempre na atividade, está sempre... a impressão que dá é que ele tá sempre ofegante, está sempre... porque ele quer fazer tudo, ele centraliza tudo nele, vai fazer uma festividade na igreja, ele se preocupa com os mínimos detalhes, com a preparação de comes e bebes, ele se preocupa com os copos descartáveis que tem lá. Se faltou copo, tem que comprar copo, ele vai lá e corre, e ele mesmo vai comprar. Por quê? Porque ele não sabe delegar, né? E das duas, uma: ou ele vai ingestar o crescimento da igreja, ele não vai conseguir desenvolver, ou ele vai morrer. A gente falou, chegou uma hora que ele infarta, chegou uma hora que ele, coração, explode, né? E aí, como que a gente trabalha isso? É ministrando, é aconselhando. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui tem uma igreja aqui próximo da onde eu moro, que alguns anos atrás eu comecei a frequentar lá com a minha família. Eu estava num momento de transição, né, na minha vida, no ministério e tal, e aí nós começamos a frequentar essa igreja. E aí, uma igreja até que bem estruturada, tá? Questão de estrutura fenomenal. E aí eu resolvi conversar com o pastor da igreja, marquei um horário com ele. Eu queria conversar com ele e falar Eu estava na expectativa de começar de fato a congregar lá. E aí eu cheguei, marquei o horário com ele e tal, cheguei no dia, e aí comecei a conversar, e aí expliquei a minha situação, falei: pastor, eu pastoreei uma igreja por 10 anos, e agora nós estamos numa mudança de planos, uma mudança de vida, e eu, minha esposa, meus filhos começamos a vir aqui na igreja em alguns cultos, estamos gostando da igreja aqui, e nós estamos pensando seriamente em firmar com vocês aqui e tal. Aí ele virou para mim e falou assim: então, pastor, falou para mim, então, legal vocês começarem a vir aqui com a gente, congregar conosco e tal, só que eu vou deixar uma coisa bem clara. Aqui na nossa igreja, os únicos pastores sou eu, meu pai e a minha mãe. E se o senhor quiser congregar conosco, o senhor vai ser recebido como membro aqui na igreja. O senhor vai ser recebido como membro, o senhor, né, faz parte da membresia, né, o senhor vai assistir nos cultos aí. E ele falou assim: mas
faz o seguinte, frequenta a igreja mais uns 3 meses. E se realmente for isso que você quer, aí você me procura e a gente vê para você ser recebido como membro aqui na igreja. Ele falou assim, ó, você vai ter que fazer a nossa teologia, nós temos uma teologia particular nossa aqui da igreja, então você vai ter que fazer a nossa teologia, o nosso curso de teologia, para você, quem sabe no futuro, começar a fazer algum tipo de trabalho aqui na nossa... Gente. E aí eu parei assim e falei, não, tudo bem, pastor, amém e tal. Engraçado, porque quando eu saí dali, eu saí daquele gabinete, né? Eu fiquei pensando assim, não, a igreja em si, questão de estrutura, fenomenal, o pastor ministra muito bem. Só que eu fiquei pensando assim, e o chamado? Né? E o chamado? Eu fui chamado por Deus. Eu tenho um chamado. Não que eu estava ali querendo pregar. Não é que eu estava, não, vou chegar aqui na igreja e vou pregar. Mas uma coisa que eu tinha certeza, que se eu tomasse a decisão de estar ali na igreja, eu nunca mais ia poder exercer o meu chamado. Nunca mais eu ia poder ministrar, ensinar a palavra. Eu ia simplesmente ser um membro, né, ali na igreja como todos os outros. E ele falou bem claro, pastor aqui na igreja sou eu, meu pai e minha mãe. E ali eu percebi aquilo que você falou, né? Essa centralização da liderança. Centralização da liderança. Pastor Diogo, para a gente fazer uma conclusão, porque já falta 5 minutos para a gente terminar a nossa live. E queria que o senhor desse aqui uma palavra de aconselhamento. Os pastores que estão assistindo aqui com a gente, o pastor Renato entrou aqui, paz do Senhor Jesus Cristo, o pastor Renato, os demais pastores, a pastora Ângela, eu vi também que entrou, e os demais pastores que vão assistir essa live depois, tanto na gravação aqui, quanto quando a gente vai disponibilizar no YouTube. Bacana. Para a gente fazer a última conclusão, é importante dizer que a psicologia, né, ou a psicologia pastoral, ela não é a fórmula mágica, ela não os conceitos de psicologia que a pessoa possa usar, a pessoa pode usar as teorias de Freud, a pessoa pode usar as teorias de Skinner, que eram teóricos da psicologia, isso não vai mudar a vida de ninguém, o que vai mudar vai ser a palavra de Deus. Embora seja a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela veio para tratar do coração humano, para tratar das emoções, para tratar dos sentimentos, né? Geralmente, a pessoa, quando ela vem para Cristo, geralmente ela vem fragilizada, ela vem debilitada. Os problemas, a gente vive dentro de um país que não é um país de primeiro mundo. 50% da nossa população faz parte da classe pobre. A classe pobre, no Evangelho de Lucas, foi o alvo e o destinatário da mensagem de Jesus. A Bíblia diz em Lucas 15 que eles se assentavam com pecadores e publicanos, que era a classe à parte da sociedade, principalmente os pecadores. Jesus deu muita atenção às mulheres. É Lucas que retrata aqui as viúvas assistencializavam Jesus a vida dos apóstolos. Então nós percebemos que a classe pobre é uma classe fragilizada, né? Lucas, ele diz, bem-aventurados são os pobres, né? Às vezes os pobres, eles saem da visão da elite, de uma saúde, de uma assistência melhor. Então a classe pobre geralmente é uma classe mais fragilizada. E isso explode no gabinete pastoral. Isso explode nos aconselhamentos, isso explode nos atendimentos. Uma vez que a pessoa não tem uma base, os casamentos hoje estão sendo muito mais cedo, principalmente por causa de uma determinada pressão, até mesmo religiosa, porque nós temos uma visão a respeito que casamento, o sexo, não pode acontecer antes do casamento. Então você tem pessoas que já entram dentro do casamento completamente despreparadas para ter uma sexualidade ativa, e isso explode no gabinete pastoral. Então, meu grande aconselhamento é que nós que somos pastores, que somos
que somos aconselhador, que a gente aconselha dentro de gabinete ou dentro dos lares, a gente possa se preparar mais, a gente possa ter mais ferramenta, a gente precisa se ferramentalizar mais por causa dos problemas sociais, por causa dos problemas psicológicos. Imagine você, numa pandemia igual essa, na China, pelo menos explodiu 50% a mais na China de divórcio, porque as pessoas, os casamentos, eles não estão conseguindo se estruturar nesse momento de quarentena, isso explode no gabinete pastoral. Quantas pessoas nós temos dentro de casa que estão altamente índice de ansiedade, depressão, pessoas que não conseguem ter equilíbrio emocional. Isso, acabou a pandemia, vai explodir nos gabinetes pastorais. Então, minha mensagem final é que nós, como pessoas que aconselham, se ferramentaliza mais, se estrutura mais, descentralize poder. Não pense que o pastor é importante, o pastor não é essencial. Por que não é essencial? Porque essencial é algo que você tira e não se substitui. O pastor precisa delegar porque ele não é essencial. Se o pastor não estiver lá, Deus vai levantar outro. Então é importante que não centralize tudo em você, não delegue poder, divida poder, reparta poder. Jesus veio para repartir, Jesus não veio para centralizar. Então, desde já, pastor, agradeço, muito bom. Na verdade, as únicas lives que eu fiz, as duas foi com o pastor Paulo, então Deus te abençoe. Obrigado por ter me chamado. E tamo junto, tamo junto. Eu que agradeço, pastor Diogo, agradeço aí pela sua disponibilidade. Apesar da nossa dificuldade de poder fazer essa live hoje, graças a Deus deu certo. Glória a Deus. Deus deu certo, né? E obrigado aí mais uma vez por ter atendido o meu convite, minha solicitação. E já me veio pelo menos mais uns 2 temas aqui para a gente fazer as próximas lives aí, para a gente bater um papo a respeito. E mais uma vez, obrigado aí por ter atendido o convite. Amém? Tamo junto. Queridos, Deus abençoe. Fica na paz. Todos vocês aí, bom descanso. Uma ótima quinta-feira na presença de Deus. Glória a Deus.